E aí, pessoal? Mais um dia, mais um podcast, yeah? E a gente hoje tem um convidado super especial, yeah? Então, pô, meu, ficam aí, fiquem ali, chamem todo mundo, yeah? Partilhem, pega no link, partilha com pelo menos 5 pessoas e tal, yeah? Que tem aqui alguém grande. Meu nome é Sirac Alexandre, estou aqui como Brada. Eu sou o Biachel Carracana, como é que é, pessoal? Qual é o mambo? Estamos aqui hoje com um mambo duro, um cota duro, pesado do movimento, mano. Hoje não estamos para poucos, mano. Então, será que vais apresentar? Mano, eu acho que o Cota dispensa apresentações. Acho que ninguém dispensa apresentações. Depende muito do planeta em que se encontra, né? What's up, meu velho? Estou fixe, é um prazer estar aqui. O chamou-me a atenção do podcast o nome. O nome chamou-me. É um nome que dá manga, dá pano para manga, estás a ver? Dá para falar sobre muitas coisas. Qual é o mambo? É dope. Obrigado, Cota. E na verdade o nome foi prepositado, porque a nossa intenção é mesmo trazer um bocado de todos os mambos que se fala, que se faz, que se vive na banda, com todo mundo, porque acreditamos que aprendemos com todo mundo. E para nós é procurar mesmo saber dos mambos, como é aquela cena, qual é o mambo? Sobre essa cena, qual é o mambo? Por exemplo, hoje o Cota vai nos explicar muitos mambos. Espero que não seja só sobre hip hop. Porque Não, velho. Há quem diz, bué, não, nossas coisas e não sei o quê. Nós aqui é os nossos mambos. Os nossos mambos. E desde já quero aqui aproveitar para agradecer a Kizembe e tal, pela cobertura, pelo suporte, por estar a dar essa qualidade ao podcast, ao Clube do Empreendedor, à TV Empreenda, que aqui a bocadinho os nossos episódios todos vão estar lá disponíveis e tal. E para você que está em casa a nos ouvir, que já partilhaste com alguém, então, pô, agora bora para cima. Bora para cima. Então, Cota, primeira questão que nós queremos saber: quem é o Cucleva? Quem é o Cota? Como é que o Cota se identifica? Como é que eu me identifico? Isso. Ok, isto é bom. Eu identifico-me como uma pessoa preta, cidadão do mundo do ponto de vista das ideias, um sonhador, e giver. Eu dou e dou-me. Dou-me. Ver? Eu dou e dou-me. Eu dou-me para as pessoas e para as causas que eu acredito. Tá a ver? Eu acho que eu sou um servidor. Acho que eu sou daquele tipo de humanos que nasceram com essa, não digo missão, mas com essa função, digamos assim, de ser servidor. Eu acho que sou isso, sou pai, sou esposo, sou filho mais velho, sou amigo, sou artista, Eu sou artista. Mas Cota, não dói muito ser giver, porque as pessoas gostam de givers. Gostam de espremer bem os givers. Não, mas não é tanto no sentido material. Também passa pelo sentido material, pela noção de que como homem, tu és provedor, e como homem tu tens a missão de instruir, digamos assim. E quando tu instruis principalmente pessoas muito mais novas, tu estás a dar. Obviamente tu recebes. Eu quase todas as coisas que eu faço a nível profissional levam-me a concluir isso. Eu formei-me em professorado, eu dou aulas, eu sou professor. Já não dou aulas há tanto tempo, mas eu sou professor. Depois fui fazer comunicação. Comecei por fazer rádio durante muito tempo. Depois fui para a televisão.
sou artista para mim e para outros, no sentido de que não escrevo e não produzo só para mim, escrevo e produzo para outros artistas também. Gosto muito de ser trampolim, aliás, a minha empresa chama-se Trampolim. Gosto muito de ser trampolim entre pessoas com muito talento, com dedicação e com respeito pelas coisas que fazem, para que essas pessoas com esse talento, com dedicação e com respeito possam atingir outros níveis, algumas vezes níveis que eu não atingi, porque eu acho que uma criança no colo de um gigante, né, no ombro de um gigante, vê mais distante que um gigante. Portanto, se tu te fizeste gigante, tu podes usar essa tua plataforma de gigante para fazer pessoas chegarem onde tu não chegaste. E então isso tudo é ser giver, né? Mas exatamente. Mas também tem os aproveitadores. Exatamente. E como é que se gera esse mambo? Porque o perigoso em ser giver são os aproveitadores. Acidentes acontecem, mas se tu és woke, se tu és desperto, tu consegues perceber. Porque assim, há uma coisa que eu aprendi, na verdade eu tinha noção, só que quando eu comecei a praticar meditação, eu vi isto assim, né? Comecei a perceber melhor. O nosso corpo fala conosco. Nós muitas vezes sentimos-nos desconfortáveis em certas situações, mas depois we like shake it. Epá, não, isso não é nada. O corpo falou contigo, mas tu não ouviste. Percebeste, porque nós sempre percebemos quando estamos desconfortáveis, mas não ouvimos. E quando tu tens a noção e consegues conversar com o teu corpo, tu consegues perceber quando é que esta pessoa está a aproximar-se, porque é um parasita, e eu quase que naturalmente desligo-me das pessoas que me fazem bem, naturalmente, desligo-me. Muitas vezes as pessoas fazem-te mal sem perceber, sem intenção de fazer mal. Sem intenção de fazer mal. Então, quando isso acontece, o que tem acontecido na minha vida é eu entrar para a vida dessa pessoa e muitas vezes fazer como um dos artistas de rap que eu mais gosto, aprecio, estudo, que é o KRS-One. Ele diz: eu já não tenho inimigos, transformei todos em amigos. Estás a ver? Eu consigo, quando consigo, faço, principalmente quando eu percebo que a pessoa é ingênua das suas próprias atitudes, ou então ela própria é vítima daquilo que ele sente. A inveja, por exemplo, é um feeling, é um sentimento que nem sempre é intencional. Tu podes sentir inveja de uma pessoa de forma intencional, mas há inveja que é intencional e que é alimentada por quem sente a inveja. Há pessoas que não sentem-se mal a sentir, mas sentem inveja. E quando é isto, quando tu percebes isso, tu consegues perceber: ele é um humano como eu. Eu também sinto inveja de outras pessoas, de outras coisas, de outras situações. E se eu conseguir perceber isso, então dá para conversar, dá para aproveitar, digamos assim, essa pessoa. E então eu tenho a felicidade de estar muito in tune com o meu corpo, né? E perceber certas coisas, mas obviamente já fui vítima de muitas coisas, já fui ingênuo. E não acho que é ingenuidade. Eu gosto muito da palavra ingenuidade, porque em inglês, por exemplo, ingenious tem muito a ver com pureza. Tem a ver com pureza. E eu acho que não é. Há um certo nível de nosso aprendizado como pessoas que nós passamos por fases de ingenuidade, e essa ingenuidade não é má, é aproveitar-se, né? As pessoas aproveitarem dela. E já sofri muito com isso, porque dói, né? Por exemplo, confiar no Sirac. Eu falo isso mesmo por experiência própria. E tu tens cara disso, bro. Velho, me fatigam bem. Quer dizer, me fatigam, velho. Assim, dizem que existem... Um homem perde 3 virgindades. Já... De certeza que já perdi 2. Mas assim, a ingenuidade de certeza foi, velho. Conheci umas pessoas, a ingenuidade mesmo base. E uma vez que você perde, nunca mais voltas a ser ingênuo. Você desconfia de todo mundo. Mas de alguma forma, eu não gosto dessa ideia, porque você tem que ficar alerta, aí tens que controlar todo mundo, tens que vigiar todo mundo, tens que estar a controlar possíveis aproveitadores.
E você, às vezes, deixa Para de viver. Para de viver a tua essência. Porque, por exemplo, eu também eu me identifico como giver. Mas, velho, me exploram. Me exploram. Vai chegar a fase que tu vai doer menos. Vai doer menos sentir que as pessoas exploram. Vai chegar essa fase que vai doer menos. Que tu já sabes, tu vais rir, tu já sabes e vais te afastar. Também no final do dia é muito sobre posicionamento, né? Tenho a minha missão, o meu alvo é esse e tal, e a gente sabe que na caminhada, como é que é? Os reiras, né? Aqueles catucões e tal, meio que fazem parte do processo. Sim, eu acredito que sim. E depois tem uma coisa que obviamente nós temos, né? Temos esses adjetivos, giver, taker, blá, 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 blá. Mas, na verdade, uma coisa que eu aprendi e que é bonita é que nós somos todos iguais. Como assim, cara? É assim, se tu reparares, se olhares para o Sirac durante um bom tempo, vais encontrar boas coisas tuas. E estas coisas tuas que tu não percebes em ti com tanta facilidade, vais perceber na outra pessoa. Quer dizer que todos nós, por exemplo, há alguém que explica a Deus da seguinte forma. Deus está em tudo ao mesmo tempo. Deus é tudo ao mesmo tempo. Nós somos parte de Deus porque Deus vive em todos nós. Se nós somos partes de Deus e somos parte de Deus e Deus vive em todos nós, nós estamos a viver uma vida. Todos nós estamos a viver uma vida. Sim. A mesma vida. É como se Deus estivesse a experimentar ser humano em cada um de nós. Ele está a experimentar o que é ser humano, está a experimentar a criação dele em cada um de nós. Então, todas as emoções que o Sirac tem, eu tenho. Que tu tens, eu tenho. Está a ver? E todas as pessoas, homens e mulheres, têm as mesmas emoções. E elas vão aparecendo e desaparecendo a dada altura da vida. Né? Então, se tu reparar, quando tu criticas uma pessoa, se reparares bem, ficares mesmo alerta, vais perceber que muitas das críticas que tu estás a fazer naquela pessoa vão aparecer. Tu vais agir da mesma forma. Vou contar-vos uma coisa. Comigo aconteceu. Eu gosto, por causa da coisa da comunicação, e não sei se é por causa disso ou foi obra de destino, eu gosto de pessoas que comunicam. Eu detesto falta de comunicação. E eu e o Sirac já tivemos episódios desses. Eu detesto falta de comunicação. Só que eu passei um monte de tempo a pensar que a comunicação é a coisa mais importante. A comunicação verbal é mais importante. E quando alguém falhasse comigo neste quesito, eu falava, bro, como é? Pô. Comunicas mal. A dada altura eu conheci alguém, uma mulher, uma amiga, ficámos amigos e não sei o quê, e olha, acho que foi um mês depois de termos assim, amigos, somos amigos, mesmo sair e tal, aconteceu uma coisa bem simples, eu considero aquilo simples. Ela me disse, então, nós combinamos com outros amigos de fazer algo. E eu na minha tinha outras coisas para fazer, fiz, depois chegou a hora, vou lá. Eu, distraído, cheguei lá, como é que é? Vamos bazar isso? Bazar onde? Não, já coisa, não era, a hora não era essa. Oh não, mas agora eu estou aqui, não sei o quê, vamos bazar que eles já estão à espera, não sei o quê. Não disseste nada, não disseste que vinhas, mas eu não... E ela diz exatamente as minhas palavras. Era como se eu tivesse a falar para mim. Tu comunicas mal, Nelson. Tu comunicas mal. Eu olhei e disse, uau. Mas como eu já estava nesse processo, eu percebi. Eu ri, eu disse, pô, o universo tem sentido de humor. E é exatamente isso. Criticas tanto alguma pessoa e depois vais ver, principalmente nos relacionamentos. O homem, a mulher, é tu. Aí tu sais sem avisar, A dada altura tu sais sem avisar. Mas não olhas para ti como quem faz mal, não olhas para ti como invejoso, não olhas para ti como tóxico, não olhas para ti como gajo que não comunica, não olhas para ti dessa forma. Agora, às vezes é preciso sair e reparar, e ter essa noção de que nós somos todos a mesma, nós somos a mesma coisa. Está a ver?
somos a mesma coisa. Nós, Eu acho que faz mesmo eu bué penso assim, sentido, e a vida tem me mostrado cada vez mais isso. E até nos filhos, bro. Até nos filhos. Porque, pô, eu acho que no final, é aquilo que o Cota tá dizendo, tal como temos as nossas qualidades, né, também temos ali, né, aquelas cenas que não diríamos que são máculas, né, mas que enquanto seres humanos fazem parte da nossa característica e tal. Eu acho que no final do dia é olharmos para a cena que tipo, eu fiz, mas não é com a intenção, por exemplo, de ferir a pessoa e às vezes acaba meio que tá na tua rotina já e tal, e pô, essa cena aconteceu e tal, e pá, foi mal e tal. Mas por outro lado, às vezes não cai. Sim, o outro lado nunca percebe. O outro lado nunca percebe. Tu, como giver, por exemplo, tu classificas-te como giver. Qual achas que é o pior mal dos givers? O pior mal. O pior mal O dos mal mais. givers. Quer dizer, a cena mesmo que é pá, se Eu acho desse que para tirar- o pior mal dos givers é quando eles decidem deixar de se dedicar a uma pessoa ou a algo. Eu acho que essa é a pior coisa que os givers têm. Porque uma vez que tomam uma decisão sobre algo ou sobre alguém, dificilmente voltam atrás. Porque, por norma, pelo menos aquilo que eu entendo, os givers, por exemplo, eu quando conheço alguém, velho, eu me dedico 100% a essa pessoa. Eu entrego tudo. A pessoa é que vai se foder sozinha. Sozinha. Te dou tudo que eu tenho. Aí você vai se lixando, até chegar uma fase que não me importa se você gosta, se você não gosta, se você fica, se você não fica. Já não me importa. Já não quero saber. Já deste tudo, né? Já dei sabor, tudo. já. E uma vez que se quebra. Agora, se eu sentir que eu estou a dar, não preciso que você dê na mesma medida. Só preciso que você não se aproveite de mim. Só não se aproveita. Só haja da mesma forma que você agiria se estivesse no meu no meu place. Eu não preciso que você dê igualmente ou dê 50-50, não. Só não gosto que se aproveitem. Porque eu sou bom, eu me entrego, eu me dedico, eu faço tudo. Velho. Esse nome é tipo, eu acho que é tipo, é like conceito de relacionamento ou casamento, que é sobre fazer a outra pessoa feliz sem necessariamente você esperar que ela te faça feliz. Não, só que os givers, eles são assim com todo mundo. São assim com todo mundo. Eu te conheci hoje e eu faço de tripas coração para te fazer para te fazer fixe, para te sentir fixe. Às vezes você nem quer nada em troca, às vezes as damas pensam que você quer alguma coisa em troca ou quer namorar. Não, mano, é mesmo só porque você é mesmo assim. Sei o que acontece. As pessoas veem nisso como uma... Epa, tá fofo. Niguezema. Então... Niguezema. Há energias. Olhando aqui, eu acho que concordamos, né? Pronto, concordar e resto. Pronto, nós temos Kukleva, um cota com bué de knowledge, bué de cena para, como dizia alguém, né, para transbordar para a vida de bué de gente e tal. Mas eu acho que a gente está aqui, mas começamos daqui. Quem foi o Kukleva? Puto, adolescente, jovem. Bom, eu tô com 51 anos e... Cara, tá fresco, cara. Eu sou pequeno, tá vendo? Então, se fosse barriga grande, não sei o que, já estava todo lixado. Eu sou pequeno. Por acaso o Cota não tem barriga? As crianças onde é que brincam, Cota? Na rua, Na rua, em casa, no sofá. Então, eu cresci numa família fixe. Eu sou filho da Rosa e do Manuel. Cresci no bairro Palanca. Okay. Eu vivia numa casa com um quintal enorme e a minha mãe, das coisas mais agradáveis que eu lembro da minha infância, é que nós tínhamos no nosso quintal plantas, frutas, nós tínhamos
Frutapinha, tínhamos Sap-Sap, tínhamos amoras, de um lado. E tínhamos uma figueira central, uma figueira enorme, e depois tínhamos, a minha mãe plantava cana-de-açúcar, repolho, couve, gindungo. E eu cresci ali, estás a ver? Cresci ali. A minha mãe era uma pessoa muito, muito aberta, né? O meu pai, eu vi o meu pai a fazer coisas por outras famílias. Disse, mas por que ele faz isso? Por que ele faz isso? Também givers. Na verdade, eu comecei a questionar isso já um pouquinho mais velho, mais adulto. Naquela altura eu achava que era normal, né, fazer. Mas a pessoa dizia, tua mãe é uma pessoa muito boa, tua mãe é... Eu cresci ali, cresci nesse e rodeado de livros, rodeado de livros e discos. Okay. Então a minha infância foi uma infância fixe. Nossa. Eu cresci rodeado de livros e discos. Eu tinha... Quem que mais lia era o velho ou a velha? Quem mais? Lia. O meu pai. O meu pai ingressou para a política muito cedo, por causa da Revolução, não sei o quê, independência. Depois, quando ele foi, obviamente, como quase todos os jovens daquela altura, afiliado a um movimento, dos vários movimentos, pelo menos dos 3 principais movimentos de libertação que o país tinha. E o meu pai foi para o MPLA muito cedo, aquelas coisas. E eu tinha livros sobre marxismo, um monte de livros em casa. Todos com orientação socialista e essas coisas. E outros tipos de livros. E como eu comecei a ler, eu sou filho mais velho, eu comecei a ler muito cedo, os meus tios acabavam sempre de me oferecer livros. Então eu lia quase tudo, até a altura que o meu tio Zé, irmão da minha mãe, vai viver lá para casa, para o Palanca. E o meu tio Zé era DJ. O meu tio Zé era cientista, porque ele era eletrotécnico e era ligado a ciências e essas coisas, mas basicamente ciência do som. Né? E depois ficou DJ. Então eu tinha na minha casa vinil de Bob Marley, caçava, tudo que era música que batia naquela altura, mas o que me chamou mais a atenção era Bob Marley. Eu acordava domingo, quando um gajo não vai na escola, sábado e domingo, mas eu lembro-me do domingo especificamente. Domingo de manhã, um gajo acordava a ouvir Get up, stand up for you, right? Ele já estava a tocar Bob Marley, arrumar o cubico, não sei o que. Bom, estava, esse é muito bom. E então eu cresci nesse ambiente. Sem entender o que estavam a dizer. Sim, depois de um tempo eu entendi. Eu comecei a falar inglês aos 16 anos. E então, depois de um tempo, eu já a batida e tal. O som, o ambiente que aquilo trazia, a música preenchia a casa, estás a ver? E é aí onde eu cresci, né? Com os meus irmãos, depois começaram a vir os irmãos, e a minha infância foi essa, foi boa, fiz vários amigos. Se lembra ainda de algum amigo? Sim, eu tenho amigos que são meus amigos até agora, o Santana, o Kalusha, o Cotabono, esses 3, o Santana, Kalusha, Cotabono, esses 3 são assim, tipo, a minha crew. Minha crew. Depois tinha o Arnezinho, que depois foi para Portugal, mas acho que está cá. Mas nós também, essa crew, o Arnezinho é mais antigo. O Santana e o Kalusha, eu já estava estudando no Angola Quilões, ali, 8ª classe. Mas esses é que depois ficaram mesmo a crew, que era trocar livros, cassetes, falar sobre tudo. Marvel e Disney foram um princípio da curiosidade sobre tudo. A Marvel e a Disney foram os mambos que nós líamos com muita avidez, e depois deram para ler sobre outras coisas. Enquanto puto ou adolescente, o Cota já pensava em ser o que o Cota é hoje? Como é que o Cota, tipo, projetou a life? Tipo, vou fazer assim, 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 X anos vou fazer isso, Y anos vou ter que ter isso. Como é que o Cota projetava? Eu não projetei, eu não sou desses que projeta. Eu agora,
sinto a necessidade, porque tenho filhos, a necessidade de programar algumas coisas, ou pelo menos tentar programar. Né? Eu não sou. Eu fiz algumas coisas erradas. Fiz algumas coisas erradas. Fiz algumas coisas erradas. Não queria depois acrescentar. Scott se considerava, hoje olhando, né, para a infância, era tipo um puto mais retraído, mais... Eu era retraído, quer dizer, era uma mistura estranha. Eu não gostava de sair, eu não gostava da rua. Eu era de casa, porque tinha os livros, tinha a música e tinha uma coisa que se chama bricolage. Não sei se vocês conhecem. A bricolage, ou bricolagem, mas é bricolagem. E estava tudo nos livros. O meu tio estudava por correspondência. E então os livros vinham no correio, ele pegava, fazia as provas, depois mandava, blá, blá, blá. Mas nos livros que ele tinha a área de bricolagem era ensinar a fazer coisas com a mão, com cartolinas, com cola, com plástico, não sei o quê. E eu gostava daquilo. Eu roubava os livros, ele nem me dava os livros, ele não me deixava, mas eu roubava os livros, lia, e depois na parte de bricolagem eu fazia candeeiros, abajus, fazia quadros, gostava muito de desenhar. Então eram atividades que eram físicas, mas muitas delas eram mais mental, eram mais... Yes. E não gostava muito. Eu não a jogar futebol, nunca joguei futebol. Eu lembro-me de me terem chamado. Chamaram para fazer parte do campeonato lá do bairro. E disseram: fica guarda-redes. Fica guarda-redes. É para lá. Consegui. Eu lembro-me de um jogo em que a minha equipa ganhou. E eu defendi bem, mas não era a minha cena. Minha cena, por causa da música, graças a Deus. Mas eu não programei essas coisas, não programei quase nada. Eu fui indo abraçando e absorvendo as coisas à medida que elas apareciam. Mas hoje, quando eu olho assim para trás, eu, por exemplo, planejo muito. E às vezes eu acho que hoje, quando olha para trás, não sente tipo que foi muito risco ou uma coisa assim. Não, eu tinha orientação dos meus pais, havia os meus pais. E... Mas eu decidi mesmo tipo. Não, claro, olha, tu a estudar, imagina, tu estás a estudar, és bom aluno, vais decidir aprovar. Aprovar depois, quando chega aquela altura de passar para um outro nível, queres passar, depois queres escolher cursos. Na verdade, a vida e as influências acabam por te fazer decidir certas coisas, mas não é daqui a 10 anos vou ter uma mulher, depois vou ter filhos, quero ter 4 filhos, quero ter os nomes, são esses. Não. Quero me formar nisso. Não. Eu, na verdade, já sabia que queria comunicar. Eu sempre soube que queria comunicar. Então nunca foi um esforço muito grande tentar perceber o que é que eu vou fazer na vida, não. Sempre quis comunicar. E depois veio a música. A música, na verdade, acabou por me levar ainda mais profundamente no campo da comunicação, porque a música que me apresentou à rádio, foi por meio da música que eu entrei para a televisão, foi por meio da música que eu conheci muitas pessoas, foi por meio da música que conheci as pessoas que são meus sócios. A música apresentou-me quase tudo, e esta coisa da música vem mesmo da infância, como eu disse antes. Então não houve assim tanta necessidade, e os meus pais não se preocupavam muito, porque eles sabiam que eu era inteligente. Não se preocupavam muito. Mas houve uma altura, como eu disse, que eu cresci num bairro. O bairro era fixe, mas a rua do bairro não era fixe. Isso está até documentado em música, né? Tá. Eu cresci no Palanca e a dada altura o Palanca tornou-se no bairro mais perigoso da cidade de Luanda. Já foi, naquela altura, ali já ao sair da adolescência, da infância para ir para a adolescência, e coincidiu com coisas muito estranhas. Estranhas não. Eram estranhas, porque nunca tinham acontecido. Eu vivi sempre com o meu pai, e o meu pai depois, a dada altura, sai de casa. Forma uma outra família e sai de casa. E é naquela altura que tu estás a ser, tipo, a ser homem. É? E então... E é nessa altura que o bairro começa a pipocar mesmo. Começa a se transformar num bairro perigoso. Eu vi amigos morrerem, irem para a vida do crime, não sei o quê. Mas o que era a minha blindagem? A minha blindagem era a minha família,
os livros, e depois de um tempo religião. Eu acho que o que nos salvou, a mim e os meus irmãos, da rua, do crime, para além da educação, enfim, mas naquela altura que o meu pai ficou distante de nós, a família quase que se desestruturou. Quase que se desestruturou. Não aconteceu nada de grave. Estamos todos muito bem, graças a Deus. Mas quase que se desestruturou. Então ali entram os testemunhos de Jeová. Os testemunhos de Jeová entram na nossa vida, porque todos, a minha família tem muitos testemunhos de Jeová. Ainda é? Não. Já muito tempo. Já não sou muito tempo. Mas tinha muitos testemunhos de Jeová. E o Palanca tinha muitos testemunhos de Jeová. Estes meus amigos que eu disse, os pais eram testemunhos de Jeová. Então, pronto, aquilo foi fixe para uma pessoa não ir para a rua, para não sucumbir ao crime. E juntando isso a música e os livros, e enfim. Mas eu já andei armado, por exemplo. Eu já andei armado por precaução. Há uma música do Father Mac que é Até Morrer. Aquela música foi escrita por mim. Eu escrevi aquela música. E conta mais ou menos isso. Eu já cheguei a andar armado, só numa semana morrem mais de 4, no quarto escuto as vozes de fora, as mortes continuam, no fim do mês, no bairro onde vivo, morrem quase 10. Dessa música? Não, eu escrevi de música. Eu não queria cantar aquela música porque era muito pessoal e eu achava que era muito violenta. O Marco viu a letra e disse, não, vou cantar. E cantou. E muitas outras coisas que da minha colaboração com o Father Mac surgiram disso, de eu não querer cantar certas coisas e ele dizer, não, eu vou cantar sobre isso. Assim, o Cota consegue, a nível de referência de livro, né? Cota disse que lê apoia e tal. Tem algum livro específico que tipo, eu li aquele mambo e tipo, depois dali... Tem sim. Pessoal, quem me conhece pode ser meio óbvio, mas pronto, vou fazer uma trajetória. Eu comecei por ler, como disse antes, Disney e Marvel, que era normal naquela altura. Depois conheci um gajo que eu acho que era inglês, Dashiell Hammett. Okay. O Dashiell Hammett é um escritor, pode procurar agora ali nas internets. Ele fazia policiais, fazia livros policiais, naquela altura estavam na moda. Agatha Christie também inglesa, também eram policiais. Então estas eram as coisas que surgiam naquela altura, Agatha Christie e o Dashiell Hammett. E depois eu conhecia, esqueci-me o nome agora, mas é o gajo que criou o 007. Esqueci o nome dele agora. Eu depois lembro. Ele que criou o 007. A Regi vai fazer aí a E então muitas séries, filmes, eu não sei o que, eram primeiro livros. Eram as coisas pop naquela altura. Mas depois eu li a autobiografia do Malcolm X. A autobiografia do Malcolm X foi um livro que me fez assim... A autobiografia do Malcolm X chegou... Acho que já foi mais ou menos na altura que eu entrei no rap, ou um pouquinho depois. 17, 18 ou mais. A autobiografia do Malcolm X. Obviamente havia coisas de Joffre Rocha... coisas nossas aqui que também liam-se bem, que a escola indicava, mas a autobiografia do Malcolm X foi o livro que me fez olhar para mim, perceber que, calma aí, eu sou um preto nesse mundo, eu sou um preto, sou um jovem preto nesse mundo, sou africano. E as adversidades não podem definir-me. Eu sou um jovem africano de um país chamado de Terceiro Mundo, num bairro que é dos bairros mais perigosos da cidade, numa altura em que o país estava em guerra, e não é muito diferente do Malcolm. O Malcolm estava no Harlem, naquela altura, era drogas e vícios por todo lado, ele era um gajo bem parecido, bonitinho, enfim. E a vida do crime levou para o gajo. O gajo era um hustler, começou por ser um hustler, até ir preso, cometeu um crime, foi preso, e lá ele conheceu o mentor, né,
primeiro mentor dele, que lhe levou para a nação do Islã, o Nation of Islam, que era na verdade um grupo religioso e pró-afro, pró-black, que mudou a Tem um filme do Malcolm X com disponível no YouTube. Denzel. Podem ver, são 3 horas. Spike Lee, é o Spike Lee a realizar, tem o Denzel no papel do Malcolm. O filme apareceu nas nossas vidas do meu grupo um pouquinho depois, nós ficamos muito contentes pelo filme, mas o filme não é tão bom quanto o livro. O filme é dope, mas não é tão bom quanto o livro. O livro é do coração. Esse livro sim. Depois outros. Agora, na fase adulta, há um livro que eu dava aulas num colégio, depois comecei a fazer a coordenação. Na verdade, eu entrei como coordenador e depois faltavam professores para inglês e psicologia, então fui dar aulas. E eu queria construir, havia a ideia da diretora e dos donos do colégio de construir uma biblioteca. E então eu fui aos meus amigos e comecei a pedir livros, e as pessoas doaram livros. E tem uma amiga que doou muitos livros, e ela sabia, na altura, que eu não gostava muito da ideia de livros de autoajuda. Eu achava, autoajuda não é literatura, E ela, dos livros que ela me deu, tinha vários livros de autoajuda. Ela disse, há uns livros aí que tu vais gostar muito. Estava a gozar, obviamente. E então, se vocês repararem, o Augusto Cury às vezes cai na prateleira de autoajuda. Da autoajuda, sim. Apesar de ser outra coisa. Melhores pais, melhores filhos, qualquer coisa assim. Cai ali na coisa da autoajuda. E foi aí que eu descobri o Deepak Chopra. O Deepak Chopra depois também, se for possível, vocês na edição podem meter. Há um livro dele que em português tem um título muito podre, que é As 7 Chaves para a Felicidade. Mas em inglês é outra coisa. É de bem-estar. Bem-estar e felicidade não são exatamente a mesma coisa. E então, estava ali na prateleira da autoajuda, e eu comecei a ler aquele livro. Aquele livro, para mim, é dos livros mais importantes que eu li. Abriu uma porta. 7 chaves para a felicidade. A felicidade. É Deepak Chopra, o gajo é de origem indiana. Indiana. Deepak, D-E-E. Quem escreveu o 007? Não, quem escreveu foi o Ian Fleming. Ian Fleming é o autor. Ian Fleming é o autor. É o autor dos livros do 007. Velho, eu sinto, pelo menos quando por exemplo, eu gosto muito de ler também. Gosto muito de ler, mas eu às vezes sinto que temos muita dificuldade em encontrar livros que falem sobre nós africanos, africanos e angolanos. Contar principalmente a língua portuguesa. Quando nós queremos saber, nos entender enquanto negros, enquanto pretos, enquanto africanos, muitas vezes nós pegamos literatura de afro-americanos. Se calhar por conta das lutas que lá se teve, por conta das dificuldades que lá se teve, porque foi muito agressivo, fruto da época escravagista. Mas nós, africanos, por exemplo, se nós queremos saber a história real de África, nós enquanto africanos, quem nós somos? Sheikh Anta Diop. Sheikh Anta Diop é essencial. É essencial. Sheikh Anta Diop é essencial. Depois Kwame Nkrumah, algumas pessoas. Mas Sheikh Anta Diop é essencial para tu. E tem aí não, o Sheikh Anta Diop é tipo essencial. O maior. Sim, porque ele começou a enegrecer as realidades históricas, as chamadas realidades históricas, que foram branqueadas durante muito tempo. O Sheikh Anta Diop é que provou que os faraós egípcios eram pretos. Ele provou. Ele não falou. Provou. Não, provou. Ele inventou, criou um teste para determinar o nível de melanina
nas múmias que estavam lá no Egito, nos sarcófagos, nas pirâmides. E este método foi replicado, é replicado oficialmente, é um método cientificamente aprovado e é replicado, né? E essa discussão, aliás, todas as verdades que ele trouxe à tona, algumas que começaram a ser refutadas no princípio, mas depois... Mas ninguém fala disso. Sabes qual é o problema? Nós falamos português. Obviamente Portugal, os heróis do mar, eles foram grandes descobridores ou invasores, prefiro a palavra invasores. Naquela época, apesar de ser um país muito pequeno, era uma nação poderosa, mas não durou muito. E a língua que se fala no mundo é inglês. Apesar de em número, parece que o que nós chamamos de chinês é a língua mais falada do mundo, mas a língua do mundo, a língua comercial, a língua mais poderosa do mundo é inglês. E uma boa parte da literatura sobre está em inglês. E inglês, francês. Também tem um pesquisador, historiador branco até, Basil Davidson, escreveu também muitos compêndios sobre a África de forma muito genuína, de forma muito realista também. Desromantizada. Exatamente. E acaba por ser uma fonte de informação. Mas agora com a internet nós temos muita fonte de informação. Sim. É só nós nos interessarmos pelas coisas e vamos descobrir. Obviamente na internet tu tens que cruzar informação. Porque nem tudo na internet é verdade, né? Mas tu tens que cruzar informação. O bom do algoritmo é que tu procuras uma notícia, depois ela vai te dar outras fontes relacionadas, enfim. Então, se não tivermos só no WhatsApp e no Insta, mesmo no Insta tem coisas muito boas, páginas muito boas, que dá para aproveitar, para sabermos muito. Tem caras também mesmo que se dedicam a fazer pesquisas, obviamente. Conteúdos. Só que não é isso que muitas vezes as pessoas vão à procura. Isso já depende dos interesses. Sim. Isso já depende dos interesses das pessoas e a dada altura também, quer dizer, mesmo a pessoa, eu não sei, mas eu não conheço uma pessoa que seja tão séria, que não se desliga um pouquinho, estás a ver? Às vezes é bom até desligar-se um pouquinho de certas coisas. É como tudo, eu acho que tem a seriedade demais. Eu me lembro há tempos, eu estive a trocar impressões com alguém e tal, e essa pessoa disse, pô, meu, que o Cleva diz que você é um puto bué focado e tal. E eu fiquei like... Eu nem sou assim. Então tu tens isso, né? Eu acho que as pessoas têm uma visão holística sobre você e tal. E depois estás tu. Temos os nossos bastidores. Exato. Eu queria saber de uma cena. Nós falamos aqui algumas coisinhas sobre... Eu entendo a leitura que o Cota faz do universo, de como o universo funciona, meio que da mesma maneira, ou de uma maneira muito semelhante ao que é falado na mecânica quântica. Trata muito disso. Então, e sei agora que Cota teve também alguma experiência quando mais novo com religião, meio que você viver no mundo sem entender o mínimo de religião, você está a perder o máximo, porque a religião influencia tudo, né? A colonização foi maior parte por influência religiosa. Até agora nós temos guerras por causa de religião? Temos Sudão Sul, Sudão Norte, assim, religião é uma das maiores causas de guerras no mundo também. Exato, muita guerra. sim. Senão... muita guerra, divisão, igrejas se dividem em outras, igrejas bifam outras, igreja bifa, igreja, pastor bifa, pastor. Sim. Esse é o mais verdadeiro, esse é menos verdadeiro. Eu queria saber como é que o Cota olha o mundo.
como é que o Cota vê a religião? Claro, A religião. eu sei que o Cota provavelmente vai dizer tem seus benefícios, seus malefícios. Mas o que é que o Cota acha realmente da religião versus, por exemplo, que no que o Cota atualmente acredita, atualmente crê? A religião funciona, é o que disse, não que não funciona para algumas pessoas. Há pessoas que saíram de mundos muito agressivos. Estás a dar respostas. Sim, mas eu quero que eu estou a dar já a resposta. É a parte fácil. Fica a parte pesada. Senão fica fácil. Sim, Cota. A religião é um assunto sensível. É um assunto sensível e eu tenho amigos religiosos. Aliás, a minha esposa é religiosa. Isto vai para o ar hoje? É direct não, né? Não. Pois. Hoje é suposto ela levar-me para uma coisa que eu não quero ir. Mas eu amo a minha esposa. Eu amo a minha esposa e reconheço nesta vida o extraordinário que foi eu tê-la na minha vida, né? O transcendental que foi ela continuar na minha vida e fazer as transformações que fez na minha vida. Então eu respeito. Eu casei na igreja, já não acreditava. Já não acreditava. Eu disse, eu já casei na igreja. E então, eu acredito e sei que temos que ter algum cuidado para falar de certas coisas, mas também eu sou um seguidor daquilo que se chama verdade. Eu procuro a verdade. E a minha paixão pela história, principalmente a história do nosso continente, não me faz estar à vontade principalmente com a religião que a minha esposa abraça, para a versão que a minha esposa abraça da religião, que é na verdade a religião, é a versão que domina o mundo, né? Que é a versão católica. A religião católica, desta que nasceu em Roma, né? Católica cristã. Exato. Eu acredito que o mundo não precisa de religião. Eu acredito que o mundo não precisa de religião. Não precisa de religiões com essa estrutura, parece governos, né? Com quase essas hierarquias, exércitos, praticamente. Não acredito que nós, como homens, como humanos, precisamos de religião para viver. A questão do bem e do mal, enfim, isto eu não acho que é a religião que vai te ensinar a ser bom ou ser mau, porque nós encontramos dentro das religiões, a religião católica está cheia de escândalos, outras religiões têm guerra santa, como é que tu... Né? Então, eu não acho que nós precisamos de religião. Acho que os sistemas... a religião é um sistema. E os sistemas acabam por aprisionar a mentalidade, as pessoas, mas a mentalidade, a crença, a fé e aquilo que tu acreditas. Quem dita aquilo que tu acreditas, controla-te. Quem tem o poder de ditar aquilo que tu controlas, aquilo que tu acreditas, controla-te. Porque aquilo que tu acreditas dita tudo o resto. É como dizer que nós somos aquilo que nós acreditamos. A forma o que você vai comer, com quem você vai se relacionar, como você vai tratar os teus filhos, como você vai educar os teus filhos, que caminhos possivelmente, até o sítio onde você vai viver. É muito ditado. O tipo de casa que você vai ter é muito ditado pela tua fé. Eu acho que os humanos, em todas as... Se tu reparares para as culturas, os povos mais antigos da Terra,
do nosso planeta, os autóctones dos sítios onde eles vivem, África, Ásia, não os colonizadores, mas África, Ásia, as culturas originais, originárias, como são chamadas também no Brasil, eles têm todas essas culturas têm uma cosmovisão muito parecida. Acreditam que nós somos criação, que houve vários criadores, e que nós somos criação, mas não há sistemas religiosos. Há pessoas que têm conhecimento, e esse conhecimento é passado de forma oral e de forma escrita. Vamos considerar que escrita é um símbolo, as escritas são símbolos, né? Então, de forma escrita, e a ideia de que a África não desenvolveu escrita, isso é treta. E então, essas informações são passadas de forma oral ou escrita, enfim, e é isto que é a cultura e a cosmovisão das pessoas. Cultura é a forma de explicar a nossa ligação com aquilo que nós achamos que é a nossa criação. Por exemplo, de onde é que nós viemos. Então, cada povo tem tem uma versão, digamos assim, não a versão, tem uma versão de como nós viemos aqui, mas se tu reparares, todos os povos da África, Ásia, enfim, todos os povos originários contam quase sempre a mesma história. Nós somos criação, nós viemos de vários deuses, digamos assim, e a palavra Deus a palavra Deus não existe em outras línguas, ou não existia em outras línguas. Está a perceber? Não existia em outras línguas. A palavra Deus, se nós repararmos... Bom, não vou para essa coisa da origem da palavra, mas a palavra Deus como tal, há quem diga, por exemplo, que na Bíblia a palavra Deus originalmente eram deuses, era no plural. Era no plural, não era no singular. E essa versão da criação ter sido feita, elaborada por várias entidades e não uma só, é a versão que existe em todos os povos originários. Portanto, não há realmente... A religião é uma forma de controlar as pessoas. Vender medo, muitas delas vender medo, e dessa forma controlar as ansiedades, os movimentos, as crenças e a fé das pessoas. Quando tu controlas tudo isso, tu controlas as pessoas. O Cota acredita que existe mais de um Deus? Ou o que o Cota crê? Bom, eu não acredito. A crença, quando perguntas-me se eu acredito uma coisa, estás a falar de crença, de fé. Não, eu sei que nós somos criação. Eu sei. Nós só podemos ser criação, nós não podemos ser acaso. Está a ver? Ou acaso ou o princípio foi construído, o princípio foi pensado. Agora, se foi um Deus... E eu tenho estado a ler sobre essas coisas. Há coisas que eu não posso falar, porque... São muito fortes? Não é que são muito fortes. Eu não acho que cabe a mim dizer certas coisas, ou cabe a mim questionar não, destruir a crença. Só está a dar opinião. Sim, mas eu preciso estar preparado, eu preciso fechar certas portas que eu abri para eu vir aqui e expor da melhor forma as coisas, já? Mas o que eu sei, eu sei, não é porque creio que alguém... Não, eu sei, de ter passado pelas testemunhas de Jeová, de ter casado na católica, de ouvir padres, de ouvir sermões, de ler ler um pouquinho o Alcorão, de ler a Bíblia, de saber que existem livros mais antigos que a Bíblia, que o Alcorão, e que contam mais ou menos as mesmas histórias, blá, 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 blá. E saber que, por exemplo, Roma, né, onde está a sede da Igreja Católica, o Império Romano era inimigo de Cristo, do que foi chamado da pessoa que convencionaram chamar Cristo, e perceber, por exemplo, que Cristo não é um nome, Cristo é um estado que tu atinges, né? Yeshua, que depois foi transformado em Jesus. Vocês sabem, obviamente, que a letra J não existia antes, enfim, então não podia existir um Jesus, Yeshua, e blá blá blá. Nessa cena ainda,
nem estamos agora com uma cena um bocadinho mais nossa, né? Mais da África e tal. E o Cota penso que conhece o Prof. Vidal e tal. O Vidal é meu amigo. Exatamente. Vidal é meu amigo. E ele diz que, pronto, bem antes dos colonizadores chegarem e tal, nós já tínhamos um deus, que ele chama de Nzambi Mpungu Tulendo. Sim. Qual é a tua perspectiva? Exatamente. Cena, Não, mas aí é que está. Ele tem que falar, existia um Deus, porque é a forma que as pessoas vão entender. Ok. Tá ver? Existia um Deus, mas não é um Deus como nós imaginamos, um senhor branco sentado no seu com barba. Não é isso. Tá ver? O Vidal diz também que Deus, a deidade, não é nem homem nem mulher. Nós, quando fechamos os olhos na nossa crença, Deus é um cota. Tá a ver? Na nossa cabeça, Deus é um cota mais velho. uma barba muito parecido com o Pai Natal, né? Na nossa imaginação. É muito parecido com o Pai Natal. Então, há uma entidade que tem uma dualidade, que é masculino e feminino, que possui essas energias. Tá a ver? Se é masculino, se possui essa dualidade e controla, digamos assim, ele é responsável pelo dia e pela noite, obviamente também é responsável pelo bem e pelo mal. Quer dizer, essa coisa de que há uma pessoa há um ser que é infinitamente bom e há outro ser que é infinitamente mau e que há uma luta. Isso é apequenar e eu acho que é infantilizar a ideia de Deus, né? E olhando aqui, tipo, quando está a passar uma visão, né? Pô, nós estamos num país laico, né? E o Cota dizia, por exemplo, teve grande, durante a infância e tal, teve muito acesso aqui à questão da religião e tal. E acredito, eu penso que os velhos do Cota ainda... A minha mãe, na verdade, entrou já... Nós entramos antes, por testemunhos antes da minha mãe. A minha mãe entrou depois de nós. O meu pai não é oficialmente... O meu pai é político, ou era político. Mas o meu pai, às vezes, quando pode, ou quando quer... Né? E ele, ultimamente, está um pouquinho mais... Era marxista, tá a ver? Não tinha muito essa coisa mais... E a minha questão está... É literalmente muito voltado para a questão de... Pronto, eles têm esse direcionamento, esse posicionamento, né? E acredito que os pais do velho, acredito também muitos familiares, muitas próximas. E tipo, essas pessoas têm um espaço bem grande no coração do Cota, como também tem algum, exercem alguma influência, né, sobre a vida do Cota e tal. Qual é o posicionamento do Cota hoje? Que, pô, a minha visão é essa e tal. Chill. Sempre chill. É assim, uma das coisas que eu nunca senti animosidade das minhas irmãs, dos meus irmãos, por eu não ter continuado a ser testemunha de Jeová. Nunca senti animosidade. Good. Nós somos, acima de tudo, uma família. Mas quem conhece minimamente os testemunhos de Jeová, houve uma fase em que, se tu fosses desassociado, tu não podias nem falar com os teus irmãos. Vocês sabem que isso mudou? Já? Sim, isso mudou. Acho que a igreja estava a ficar vazia. Eu acho Reformas, né? Reformas. Escutem só isso. Eu não queria dizer isso, mas eu vou dizer. Eu, quando comecei a estudar com os testemunhos de Jeová, a religião, o AKA, digamos assim, da religião era a verdade. Não sei se vocês se lembram disso. Os testemunhos de Jeová era a verdade. Vamos estudar a verdade. Porque a ideia principal era ler a Bíblia, ler e tirar o máximo de verdade. Tens tradutores, tens antropólogos, tens pessoas, historiadores, tens pessoas a estudar a coisa ao máximo para que...
para que as verdades bíblicas sejam transmitidas ou fossem transmitidas tal como elas foram escritas, com a intenção e blá, blá, blá. Quer dizer, é um estudo apurado. Este estudo foi feito por meio das traduções. Já as pessoas sabem que há Bíblias que são testemunhos de Jeová que têm algumas coisas diferentes, e estas coisas diferentes têm a ver com esse estudo apurado. Isso é o que me foi dito. Esse estudo apurado que se faz, os testemunhos de Jeová produzem muita literatura, e isso tu lês, tu percebes que há um esforço, né, de buscar a verdade, as verdades bíblicas, enfim. Mas há assuntos que dificilmente eles tocam, ou pelo menos na altura que eu estava lá tocava, e depois já as questões das reformas, ou de... não, parece que era isso, mas agora não é isso. Agora, está a entender? Tens uma questão, por exemplo, do fim do mundo. O mundo vai acabar no ano 2000 e qualquer coisa assim. Esta mensagem realmente foi propagada pelos testemunhos de Jeová. Realmente foi propagada. Mas depois, não, então não foi bem assim. Houve um erro de tradução, houve não sei o que. Pá. E depois há outras questões que foram sendo readaptadas. Esta questão dos desassociados, da ostracização dos desassociados, também já foi revista. A ver? E tu estás... mas tu entras num sítio que disseram que aquilo é a verdade. A verdade é imutável. Como é que a verdade de Deus é uma e depois é outra? Exatamente. Mas as pessoas dizem, a compreensão era uma, agora é outra. Somos humanos, e as pessoas, os efeitos psicológicos dessas crenças, dessas atitudes. Como eu tenho amigos, um em particular, não vou dizer o nome, que tem uma relação muito estragada, assim, com o resto da família, porque ele foi desassociado. Okay. A relação dele, agora lembrei-me de outro, a relação dele, se dependesse da religião, continuaria a ser uma relação podre, até com a mãe. Yeah. Até com a mãe. Por conta disso que agora não é mais tão assim, que afinal as pessoas podem, né? E isto, estou a falar desta situação, mas há outras situações em outras religiões. Então, tu vês o esforço das pessoas para trazer a verdade e depois vês o humano da coisa a se fazer como as organizações são feitas, é já a cena humana, como a interpretação da coisa. E eu acredito ainda, há uma coisa relacionada com sangue, eu acredito que daqui a um tempo ainda vamos ouvir falar sobre certas coisas relacionadas com sangue. Né? Okay. E então, esquece. Os católicos, nós já sabemos, né? Aí são da Mãe Grande, costumam dizer, os católicos são da igreja da Mãe Grande. Porque os católicos, nós já sabemos, né? As coisas todas, mas quase todas as religiões têm alguma coisa de controle. E é o medo. Tu não tens de ter medo. Tu não tens de ter medo. O medo é uma coisa... Olha, há um episódio, o meu filho vai à casa dos familiares e volta para a minha casa depois a chorar. Estou a chorar aqui. Não, se o papai não estudar, não voltar a estudar, o papai vai morrer e eu já não vou ver o papá. É o meu filho mais novo, o caçula. Isso, onde é que ouviu isso? Eu vi no sítio tal. Eu fui lá e falei com a pessoa. Esse terrorismo não é para falar no Maputo. Isto é terrorismo. Isto é uma coisa que vocês acreditam, que não sei o quê. Está fixe, mas não diga assim com essas palavras ao meu filho. Isto é um terrorismo. Quer dizer, tu estás a meter medo. Vende-se muito medo. Então, Deus é amor, como é medo. Não. Essa foi uma cena que me deu... Assim, me fez ter muita assim, sensibilidade. Porque, se Deus é amor, se Deus é tudo, como é que de repente Deus também tem inveja? Deus não gostou daquilo que ele fez, Deus desgostou do que se fez, mas gostou do que se fez. Não, Deus preferiu aquele... Como é que Deus tem tantos sentimentos humanos?
Né? O Deus da Bíblia Como é? Deus gosta. é antropomorfo, Deus, tem forma de Deus homem. não gosta. Com tudo, não, Deus aprova. Deus sentiu ciúme. Como é? Deus sente raiva. Só falta ser. E depois, são 3 e todos são rapazes. Pronto. Pai, Velho, Filho e Espírito Santo, Todos né? rapazes. eu acho que... Não, religião é um tópico muito sensível. É muito sensível. E fazer troça da fé das pessoas não é muito bom. Mas não é muito bom, não é bom. Não é mas, bom, mas eu acho que para mim o pior é a coisa de reinar pelo medo. Né? Pá, o medo, o temor. Eu não vejo, não consigo ver um criador amoroso a reinar pelo medo, né? E essas guerras, essas coisas todas, não consigo ver isso. É das coisas que me faz pesquisar e tentar perceber como as coisas eram antes da Igreja Católica ter tomado conta do cristianismo, já que eles, o Império estava em todo lado, né? Era o Império Romano, que na altura que o Império Romano é que mandava no mundo, e eu acho que ainda manda, de certa forma. O cristianismo era um movimento de seguidores de Cristo, do que foi chamado de Cristo. Não era uma religião, era um movimento de seguidores de Cristo. E esse movimento revolucionário porque mudava a forma de pensar das pessoas, eram gajos que pregavam o amor acima de tudo. O amor acima de tudo. Não, a mensagem de Yeshua, de Jesus, é amor acima de tudo. Né? O amor acima de tudo. É aglutinado pelo Império, que era contra aquilo. Viu? Epá, tem muitos seguidores, não sei o quê. Vamos aglutinar e fazer daquilo a religião do Estado. Né? É isso que aconteceu com o movimento. Ficou a religião do Estado. Depois Constantino fez as reformas e as coisas, depois houve os conselhos, deu que deu, né? Né? E então tu consegues perceber que há pessoas que estão lá na igreja que não conhecem isso, não sabem que os inimigos de Cristo é que criaram depois essa igreja católica, né? essa igreja cristã que eles veneram. Né? E ainda tem as questões relacionadas com o tom de pele do coisa, das figuras. Há uma coisa que passava boa no TikTok, que era uma senhora, uma pergunta: qual é a verdade que todo mundo acha que é verdade? O que é que na verdade não existe e as pessoas todas acreditam que existe, que isso existe? Uma senhora branca disse: brancos na Bíblia. Pesado, foi muito pesado. Pesado. Brancos na Bíblia. Aquilo deu uma discussão do cara e começou a falar sobre a origem das figuras bíblicas e blá, 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 e depois surgiram. Houve uma altura que aconteciam muitas coisas relacionadas com essas dúvidas, esses pontos de interrogação que as pessoas têm sobre as origens rássicas, digamos assim, das figuras, das personagens bíblicas. Cota, pronto, eu acho que esse é um assunto que... Tem um som mais sobre isso? Não, essa é a última coisa. Mas não é sobre a religião propriamente dito. Será que já que perguntou? Não, Cota, é só um ponto. É assim, muita gente, quando olha para pessoas que não são religiosos ou cristãos, acham que essas pessoas não são dignas de algum apreço, ou não são dignas de alguma... respeito, veneração. De algum respeito. Por quê? Porque pensam que, por não ter crença religiosa, naturalmente essa pessoa não tem princípios nenhum por cumprir e pode ser mal, fatigar qualquer pessoa, né, fazer mal a qualquer pessoa. Só que não funciona assim. Claro que porque da mesma forma que há crentes que fazem mal às outras pessoas, há não crentes que também fazem mal às pessoas. Da forma que há crentes que fazem bem às pessoas,
há não crentes que fazem mal às outras Exatamente. pessoas. Quer dizer, ninguém é mau ou bom por ser crente ou por não ser crente. Exatamente. Né? As pessoas são pessoas. Agora, Exatamente. o que você é dentro de você é o que você é dentro de você. Sim, mas a fé ajuda a moldar. Há pessoas que deixaram de fazer coisas depois de terem entrado numa certa religião. A fé... E dar até clareza, né? Sim, sim. Epá, ouve. O ser que te criou diz que roubar é mau. E se tu roubares, tu vais no inferno. Quer dizer, é uma barganha, né? Tu fazes isso e te dou isso. Uma correção ali e tal. Pronto, Pronto, eu sei que esse é um assunto que a gente pode ficar aqui o ano todo a Ninguém conversar. aqui é expert em nada. Estamos a falar Pronto, das essa é a posição. nossas experiências. Essa é a posição de Cota. Nossas experiências. A transmitir aquilo que são os mambos dele e a Meus maneira mambos, são meus como mambos. ele entende os Meus dele. mambos. Yeah. Isso é vida pacífica. Parece, este é Zango. Sim. O Zango, este é o viaduto. Yeah. Este é aquela parte, isto é na minha banda. Pronto. E depois tens aqui, né? Yeah. Os bairros de lado. De lado. Bairros de lado. Então, Na verdade, eu acho que a ideia aqui é mesmo ver O contraste. o contraste. yeah. O contraste. Pronto, falamos da infância de Cota, religião, aquilo que de alguma forma foram influências para a vida do Cota. Mas, pô, hoje o Cota é conhecido, né? Muita gente olha, quando ouve que o Cleva é um artista, é um rapper e tal. Quando é que essa cena bate assim, tipo, o Cota se cruzou com essa cena e disse, calma, É rap. eu acho que eu vou fazer esse mambo. Yeah. E foi mesmo assim, foi mesmo assim. Pronto, na verdade, esse meu caminho, quando eu comecei, o estilo de música que eu comecei a ouvir para interiorizar, porque nós quando somos putos ouvimos música, né? Mas o reggae foi o estilo de música que eu comecei a ouvir para interiorizar mesmo, que era minha companheira, estás a ver? E naquela altura coincidiu que eu comecei a ter aulas de inglês, percebi. Eu sempre tive muita facilidade, até agora tenho, com línguas. E então eu já entendia muitas coisas, já falava, aos 16 anos já compreendia e já falava muita coisa, não alguma coisa, muita coisa de inglês, principalmente compreender então a música, já as letras. Yeah. E depois com o dicionário, com as coisas, vais aprendendo. Eu percebi as mensagens do reggae e aquelas mensagens falavam muito diretamente para mim. Quando eu comecei a ouvir rap, eu percebi que era o mesmo discurso numa forma diferente. Era o mesmo discurso, praticamente. Numa forma, porque os grupos que eu comecei a ouvir, tipo Public Enemy, Jungle Brothers, Tribe Called Quest, King Sun, esses grupos que eu... Ice-T, depois NWA, esses grupos que eu comecei a ouvir eram grupos muito positivos, digamos assim. O NWA era gangsta, falava das coisas que aconteciam em Los Angeles, na periferia de Los Angeles, mas ao mesmo tempo tinha mensagem positiva. Public Enemy então era pro-black e não sei o quê. E era pro-black, eram as mesmas coisas que eu ouvia sobre paz, liberdade, contra a brutalidade policial, a dizer aos jovens, sejam pais dos teus filhos, dos vossos filhos, não façam isso, não façam aquilo, nós temos que nos unir com a Latifa. O povo preto é provavelmente o povo mais roubado, mais assassinado do mundo, nós temos de nos unir, mulheres pretas são as mães do universo. Essas mensagens todas eram muito iguais às mensagens do reggae, está a ver? Então eu disse, esse mambo, esse é o mambo que eu quero falar. Esse é o mambo que eu quero falar, de cresceres na zona, durante um tempo tu sabes que tens lâmpadas nos postos de iluminação. Depois de um tempo as lâmpadas, pum, ninguém... Tu depois percebes, calma aí, mas tem governo, tem administração, era suposto pelo menos trocarem as lâmpadas, ou não sei o quê. E, pá, se os miúdos partem, miúdos são miúdos, tem de haver alguma medida para impedir que isso aconteça, mas não. As lâmpadas partiram, os postos já acho que até alguns postos desapareceram, não havia luz.